méritos para os jogadores. Então, quando o time está muito mal, quando está o Flamengo, não dá para só falar, o Vitor Pereira não sabe nada, estragou um monte de jogador e por isso que não está jogando. Não dá. Os caras que estão lá em campo, eles têm que jogar mais. O Gerson, ele não estava jogando nada. Ele não estava jogando nada para quem voltou. Então, você acha que a atuação horrível de quinta-feira contra o Maringá mexe de alguma forma com os caras para hoje jogar o que jogaram diante da torcida do Flamengo no Maracanã? Acho que mexe. Tem que mexer, né? Se aquilo não já era para ter sido mexido muito antes, né? Mas tem que mexer. Então, acho que tem muita gente devendo. Então, é claro que a parte, né, tática, um técnico ali, o comandante, isso tudo, o coletivo influi sim. Mas não dá para votar sempre. Tudo que deu de errado em 2023 é só Vitor Pereira. Eu concordo que ele foi muito mal, eu fui a favor da demissão dele, concordo com a demissão dele, mas tem muita gente devendo também nos jogadores. A gente achava que, eu pelo menos, achava que não ficava nada do Vitor Pereira para o sucessor, de tão ruim que foi o trabalho dele. Mas a Aline falou um nome que eu acho deve ser creditado ao Vitor Pereira, porque é ele que dá uma sequência ao Matheus França, que é uma das poucas coisas boas do Flamengo até aqui, de novidade, né? Porque como o Flamengo ele acaba destruindo tudo que ele fez de bom do ano passado, o que surgiu dessa destruição de coisa boa é o Matheus França, na minha visão. E é um jogador que dá na minha opinião, dá essa intensidade no meio de campo. É um jogador que infiltra também muito bem, né? Consegue também auxiliar com passes, e falta essa peça que consiga ser o motorzinho da equipe. É um jovem, né? Ele está numa função ali que é do Arrascaeta. Quero ver quando o Arrascaeta voltar, inclusive, né? Eu acho que, entre aspas, ajudou, né? Porque o Matheus Santos já vem entrando desde o outro ano, mas concordo, teve mais sequência. Ele teve agora. Mas agora ele está tendo uma sequência. Ele foi titular em jogos na importantes. Posição dele. E titular em jogos importantes, final de campeonato estadual, hoje, barrando Everton Ribeiro. Isso, e agora essa sequência na posição dele também é muito importante para isso, Aline. E eu acho que o Ayrton, tudo bem que o Ayrton Lucas já vinha, né, atuava já há algum tempo, mas é importante a gente frisar que como ele também é um destaque nessa equipe do Flamengo, que melhor fez jogador do time no ano? Sem dúvida alguma. Ele e o Pedro. Sem dúvida alguma. E hoje, no jogo de hoje especificamente, foi um jogador que não deixou a desejar nada na questão defensiva. Ele conseguiu fechar muito bem ali. Eu estava curiosa para ver como que ele ia jogar. Sem 3 zagueiros. Exatamente, porque a gente está acostumado a vê-lo nesse início de ano. O Ayrton Lucas é um jogador mais avançado, que não defende tão bem. Hoje ele jogou direitinho ali numa linha de 4, auxiliou defensivamente, fez seu papel ok, e quando teve oportunidade ele mete aquele golaço. Então, para mim, o Ayrton Lucas é, obviamente, o maior destaque até então dessa equipe do Flamengo, e não tem como a gente não falar também do Matheus França, que vem indo muito bem, colocando intensidade. Acho que ele vai servir como uma luva com o Sampaoli, que é um estilo que o Sampaoli gosta. Você já consegue imaginar, já que você citou o estilo do Sampaoli, você já consegue fazer a projeção amanhã? O Sampaoli vai ser apresentado, vai ter uma entrevista, a gente vai mostrar aqui no Sport TV, está marcada para as 14h. Você consegue imaginar como será o Flamengo com o Sampaoli? Eu acho que a gente consegue imaginar como... Imaginar não, a gente sabe como o Sampaoli gosta de jogar, né? Um cara que não abre mão do aspecto ofensivo, né? Ataca muito bem, é um time... Ele gosta daquele jogo ofensivo, mas eu não vejo ele com o estilo de jogo do Flamengo que fez sucesso recentemente, né? Que aquele jogo é mais por dentro, mais próximo. Eu vejo o Sampaoli com jogadores mais de pontas, né? Com mais velocidade, como o Cebolinha, como o Bruno Henrique, como o Marinho. Cebolinha que até agora é uma decepção, né? Pelo que se espera dele. Mas ele tá tendo eu também acho, pelo que espera, mas ele tá tendo mais, pelo menos, ritmo de jogo, ganhando oportunidade agora. Agora, se o Bruno Henrique voltar 100%, é um jogador que, sem dúvida alguma, ele vai ocupar esse espaço para o lado esquerdo, ainda mais no jeito de Sampaoli. Então, é um treinador que joga de uma forma mais posicional. E eu não vejo o Flamengo sendo 100% posicional. Isso aí é muito claro. Então, assim, eu não sei como ele vai montar essa equipe dele. Mas eu acho que o Sampaoli tem mais, não sei o que você acha, Conrado, mas tem um estilo de jogo muito mais pro Vitor Pereira do que pro Jorge Jesus. Eu vejo, assim, um pouco mais o Vitor Pereira e o Paulo Souza do que o Jorge Jesus. Claro. Poxa, mas aí você matou do coração o torcedor rubro-negro. São os jogos dele. Você agora deixou o torcedor assim, ele deu um salto da poltrona. Volta um pouquinho mais, é mais Domenech do que isso. Mas é isso, do que, por exemplo, o que o Dorival fez agora. Eu acho que o Flamengo tem que tentar virar uma página ou então tomar decisões de acordo com essa página que não vira, que a gente só sabe jogar desse jeito. Meus jogadores só sabem jogar assim, não posso jogar com jogadores abertos no ataque. Eu acho que, de repente, até a lesão do Arrascaeta, mais uma vez, entre aspas, nunca é bom perder o Arrascaeta, pode ajudar, porque aí você pode ter esse jogador aberto. Você abre mão de um Arrascaeta e aí você joga
com o Cebolinha, por exemplo, que foi que o Mário Jorge fez hoje. Mas o Sampaoli, aqui no futebol brasileiro e outros times que ele passou, a gente viu o Soteldo jogando. No Santos era o Soteldo espetadaço lá, o Marinho espetadaço lá, vamos jogar aqui, virar rápido o jogo para pegar esse cara no mano a mano. Depois, quando ele passou no Galo, o Keno jogava lá, Bertão, enfim, é o jeito que ele joga. Então, se o Flamengo foi atrás desse técnico, essa que é a questão que eu acho que o Flamengo está errando mais, né? E aí eu digo o Flamengo, a diretoria, quem está tomando essas escolhas. Você tem que conhecer quem você está contratando. Mas você acha que é um erro ter contratado o Sampaoli? Não acho. Eu acho que vai ser um erro contratar o Sampaoli, ele começar a jogar de um jeito e falar, não, eu quero jogar de outro. Mas o cara joga desse jeito. Mas você e aí não você acha tem que aceitar o bom a forma que ele técnico joga. é aquele que tem repertório, e esse repertório necessariamente tem que variar de acordo com os elencos que você dirige? Vou dar um exemplo prático. Hoje eu acompanhei atentamente a entrevista do Mário Jorge, o interino que dirigiu o Flamengo em 2 jogos, né? Contra o Maringá e hoje. E ele falou que não teve tempo de treinar, foi muito mais na base da conversa, e que ele preferiu deixar os jogadores do Flamengo confortáveis, fazendo aquilo que eles estavam habituados a fazer. Que ele acha que é a melhor maneira de esse elenco render, porque o talento individual é muito grande. Por que alguém vai mexer nisso? Por que alguém acha que vai ter uma ideia de jogo que é superior à característica dos jogadores? Cara, nem o gênio da tática tem esse poder de ter um plano de jogo que é superior à característica do jogador. Será que os jogadores do Flamengo só sabem jogar desse jeito? Não é só sabem. Ele disse que ele preferiu escalar da maneira como eles estão mais confortáveis. Sim, mas hoje ele jogou com o Cebolinha aberto na esquerda. Aí quando ganha, tem essa questão. Não. Hoje ele jogou com o Cebolinha aberto na esquerda, ele jogou com o Matheus França por dentro, ele tirou o Pedro. Ele jogou diferente do que o Dorival jogava. Ele tirou ele tirou Pedro e Gabigol. Hoje. Pedro e Gabigol. Aí ganhou, ele se perde. Por que tá fazendo diferente? Ele não fez. É isso que eu tô falando. A gente não pode quando ganhou, tá tudo certo. E assim, na cabeça do Sampaoli, o futebol funciona de um jeito. Do Guardiola, funciona de outro. O Klopp e o Guardiola vão sentar numa mesa, eles acham uma coisa de futebol, o outro acha outra. Não tem certo e errado. Por isso que eu falo, a questão de quem tá lá contratando. Você não acha que vai contratar o Sampaoli, você tem que conversar. De repente ele pode ter essa conversa que você está falando. Olha, Sampaoli, você não acha que o jeito que a gente joga, o que você pensa não está abaixo? Aí ele vai falar sim ou não. Aí se ele falar, tá bom, vou tentar jogar do jeito que você joga. Aí você contrata. Se ele falar, não, eu acho que de repente com o Cebolinha bem aberto ali, com o Pedro de 9, se eu utilizar a força desse moleque Matheus França pela direita, eu acho que a gente vai ter mais sucesso com o Gerson. Ele pensa, só que aí você não pode, depois disso, que me parece equivocado, com as derrotas, querer mudar. Eu acho que a gente está invertendo a ordem nessa discussão. Eu acho que é equivocado achar que o treinador tem uma ideia e o elenco tem que se encaixar nessa ideia. Eu acho que é muito mais plausível você ter jogadores que jogam de um jeito, que são bons de um jeito, e ele usar isso a serviço do time, do que chegar com uma ideia pré-estabelecida. Mas é que o Flamengo vai mudando, ele não é o mesmo. Igual hoje não tem Arrascaeta. Se o cara. 4 anos o Vitor depois... Pereira estava usando o Cebolinha lá aberto. O Ayrton Lucas, a gente está falando que foi bem, ele usou com 3 zagueiros e. É porque quando perde, tudo é errado. Eu concordo com o que você quer dizer, mas é que aquele Flamengo não está mais aqui. O trabalho do Vitor Pereira foi muito ruim. Foi muito ruim. E aí depende do jeito que ele joga. O Sampaoli, independentemente do que ele pensa para o time do Flamengo, eu não sei ainda, vou esperar amanhã, acredito que ele seja um treinador melhor que o Vitor Pereira. É isso. E outra coisa que a gente também tem que ter em mente, tem como você jogar de certa forma, sei lá, bem básico, né? De jogar com 2 pontas abertos, mal e bem. Não quer, essa escolha não define como seu time vai jogar futebol. Tem muito além do que isso. Como a gente falou que é a questão da intensidade, de morder no meio campo, se vai marcar lá em cima, como é que você vai fazer a saída de bola, com quantos jogadores. Enfim, são inúmeras coisas que o técnico trabalha. Isso de jogar com jogadores mais perto, mas não é só isso que define. Alguém pode chegar e tentar fazer o que o Dorival fez e jogar mal, e o Dorival fazer isso bem. Como alguém pode vir com as ideias parecidas com o Vitor Pereira e trabalhar muito bem. Enfim, a minha expectativa do Sampaoli é que ele jogue do jeito que a gente está acostumado, com o campo bem espaçado lá na frente, a tal da amplitude, que hoje em dia todo mundo fala. Ele gosta de ter o campo aberto no ataque. Geralmente ele faz isso, de repente ele vai mudar, mas ele gosta de ter um cara bem aberto lá e outro cara bem aberto do outro lado. Ele usou muito 3 zagueiros, colocou o Jorge de zagueiro pela esquerda. Não sei se ele vai fazer isso com o Felipe. O melhor momento do Jorge, né? Quem acompanha a gente também. Olha, foi um jogo que o torcedor do Flamengo ficou aliviado, feliz, mas está irritado ainda. Está claramente irritado ao mesmo tempo. Alguns protestos antes da partida, depois também, contra o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz. E tivemos Jorge Sampaoli por aqui,
Estava aqui desde 1h30 antes da partida, numa cabine. Ele chegou bem cedinho no Rio de Janeiro, né? E aí desembarcou no Galeão, veio para cá, conversou com os jogadores antes da partida aqui mesmo no Maracanã e aí subiu para uma das cabines aqui, acompanhado de alguns membros da sua comissão técnica e do Marcos Braz e também do diretor de futebol, o Bruno Spindel. Acompanhou, não esboçou nenhuma reação, várias câmeras voltadas para ele o tempo todo e ele não esboçou nenhuma reação nesse sentido. Mais de 42 mil pessoas aqui no Maracanã, pessoal pressionando, falando em respeito, comprometimento e alternando com festa depois que o Flamengo fez 3-0. Foi mais ou menos esse clima aqui no Maracanã que a gente pôde sentir. E é um momento marcado também por conta do Bruno Henrique. Bruno Henrique, depois de 10 meses, retornou aos gramados, entrou no segundo tempo no lugar do Everton Cebolinha. Parecia que o Flamengo tinha feito um gol quando ele foi chamado assim, um momento de muita emoção, os jogadores abraçando demais o Bruno Henrique. E até depois ele passou pela zona mista ali, dava para ver as cicatrizes, assim, que foi uma lesão multiligamentar no joelho do Bruno Henrique. Realmente muito impressionante que a gente pôde observar. E ele falou na zona mista um pouquinho, o Bruno Henrique, o jogador que já trabalhou um pouquinho com o Sampaoli nesse elenco rubro-negro, porque ele foi comandado em um jogo pelo Sampaoli em 2019. Ele saiu, veio para o Flamengo e o Sampaoli estava lá iniciando o trabalho no Santos. Agora a gente acompanha um pouquinho o que disse o Bruno Henrique depois desse retorno, 10 meses longe dos gramados. Vamos lá. Foram os momentos mais difíceis, né, da minha carreira, durante esses 10 meses, e eu estava super focado ali no jogo, sabia que poderia entrar a qualquer momento, e diante de um jogo difícil, contra a equipe muito qualificada, mesmo com o placar de 2-0, o jogo difícil, eu procurei sempre estar ali focado para poder entrar, e graças a Deus quando eu fui chamado, a torcida pediu o Bruno Henrique. Claro que bate aquele friozinho na barriga, porque passa um filme na cabeça. A minha lesão séria, mas graças a Deus eu fui abençoado ali em poder entrar, dar o meu melhor. É pouco ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo aí chegar onde eu quero chegar. Foi uma vitória importante num momento de mudanças, um novo técnico chegando. Você e o Sampaoli não chegaram a trabalhar juntos, um estava chegando, o outro saindo no Santos, mas vocês já tiveram algum contato com ele? Ele foi até o vestiário. Como é que o grupo recebeu essa novidade, saber que serão comandados pelo Sampaoli a partir de agora? Olha, sobre o Sampaoli, tive um período com ele, né? Fiz um jogo também com ele. Foi um período de aprendizado, e onde eu vi que daria super certo, mas eu saí, vim para cá, e é um cara que cobra bastante, ia super certo, mas eu saí, vim para cá, e é um cara que cobra bastante, tem um potencial muito grande, não é à toa que passou em diversas times, seleções, e está vindo para o Flamengo, com certeza vai agregar bastante. Como eu falei, ele cobra bastante, isso é o que a gente precisa hoje para poder voltar a trilhar novamente o Flamengo, que todo mundo gosta de ver. E um cara trabalhador também, que vai trazer umas ideias novas e com certeza para a gente poder trilhar o nosso caminho aí nessa temporada. Bruno, deixa muito mais leve o ambiente, uma vitória de 3-0 no início do Brasileiro, a chegada de um novo técnico, porque eram 3 derrotas, o clima estava bem pesado. Dá para sentir o ambiente no vestiário e tudo mais, dá uma aliviada mesmo essa vitória de 3-0? Cara, Flamengo, todo mundo sabe que você perder jogos como a gente perdeu não é comum, mas aconteceu. As cobranças vieram, mas a gente sempre teve com a cabeça no lugar para poder retomar a vitória novamente. E hoje foi um novo começo, né? O Campeonato Brasileiro começando. E a gente sabe, começar com o pé direito é muito importante. E para a gente retomar a confiança novamente das vitórias com o novo comando a partir de amanhã, com certeza dá aquele alívio, né? Porque a gente sabe que vai ser, o ano é longo, nova metodologia de trabalho, e a gente espera poder dar super certo com o São Paulo.
Tá aí então o Bruno Henrique falando sobre, enfim, Sampaoli, um clima mais leve, pelo menos um pouquinho mais leve, né? E aí o Gabigol hoje encerrou o seu jejum de gols, porque ele estava 10 jogos sem marcar algum gol, assim, era o maior jejum que ele vivia no Flamengo, chegou ao gol número 143, é o 10º maior artilheiro na história do Flamengo, está a 3 do Zizinho. Então ajuda também nesse momento. O Pedro entrou no finalzinho também, fez o seu 15º gol em 17 jogos na temporada. Então de ataque ali, agora com o retorno do Bruno Henrique, o Sampaoli não vai poder reclamar. Ainda tem o Cebolinha também. O Flamengo amanhã dá entrada no visto de trabalho do Sampaoli, apresenta ele às 2 horas da tarde no Ninho do Urubu. E aí para quarta-feira ele já está regularizado e aí comandar o Flamengo na beira do gramado aqui contra o Nublense no Maracanã. Para terminar, Plihal, houve uma cena muito engraçada ali. No intervalo, alguns torcedores ficaram olhando para a cabine, tentando chamar a atenção do Sampaoli. Um deles falava assim: Sampaoli, 10 refuerzos. Aí um dos integrantes da comissão técnica do Sampaoli achou engraçado, cutucou assim, fez o Sampaoli só deu um tchauzinho assim, estava de cara mais fechada, mas foi um momento engraçado aqui, os torcedores brincando com essa questão do Sampaoli sempre pedir reforços à diretoria. Ah, legal. Grande Pedro Torre. É isso daí, nação. Flamengo conseguiu uma grande vitória em cima do Coritiba por 3-0. Meu amigo, o Flamengo parecia outro time, estava totalmente reconhecível daquele time que nós vimos na quinta-feira contra o Maringá. Parecia outro time, parece que o gigante despertou e, meu amigo, o Flamengo amassou o Coritiba. Jogou muito bem a partida, dominou o primeiro tempo, dominou o segundo tempo, teve a volta do Bruno Henrique para os gramados. Meu amigo, foi uma festa no Maracanã. Aos olhos do técnico Sampaoli. Jorge Sampaoli chegou no Flamengo e parece que os jogadores começaram a jogar de novo. Será que tem o dedo já do Sampaoli? Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Na segunda-feira ele já se apresenta e ele deve fazer já o seu primeiro treino nessa segunda-feira com os jogadores. E um detalhe muito importante é o seguinte, é que o Sampaoli ele não gosta de ficar mudando posições de jogadores. Para ele, o jogador joga na sua posição. O que ele faz é mudar e adaptar o seu esquema tático. Por isso ele pede muito reforço. Porque se ele vê ali, um exemplo, que ele não tem, ele precisa de um volante, por exemplo, ele não fica pegando um jogador que não é volante e colocando naquela posição. Ele vai na diretoria e ele pede, eu quero um volante. Não tem um volante. Ele é assim. Ele é dessa maneira. E no Flamengo, quando ele chegou e ele viu a partida, o que se mostrou é o seguinte, é que ele viu que ele tem um time completo. Que ele pode fazer desse time se tornar um time campeão. Vamos ver o que vai acontecer. É torcer agora pro técnico Sampaoli, agora é vestir a camisa e torcer para que ele venha fazer o Flamengo dar certo. Muitas pessoas até falavam o seguinte, mas Jorge Jesus era enérgico, cobrava. O Sampaoli também. Ele tem esse estilo também de ser enérgico, cobrar os jogadores dentro de campo. Vamos ver o que vai acontecer a partir dessa segunda-feira, quando o Sampaoli estreia no Flamengo. E na quarta-feira, se eu não me engano, já tem a partida contra o Nublense pela Libertadores da América no Maracanã. E aí ele já vai estar na frente dos gramados comandando o Mengão. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.